Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Hoje o Senhor tem uma palavra tremenda, maravilhosa para mim e para você. Convido você rapidamente a abrir a santa palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, apenas um versículo 7. E a palavra do Senhor fala ao meu e ao teu coração. E o texto que nós receberemos do Senhor mostra que o Senhor tem cuidado de nós. Mas a pergunta que eu te faço, e essa pergunta que me faz, quem é nós? Será que nós estamos incluídos nesse cuidado? Então vamos ver os princípios para que o Senhor possa cuidar de mim e cuidar de ti. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor Jesus, graças te damos pela tua palavra lida agora nesse momento, que a tua palavra, Senhor, possa trazer esclarecimentos, que toda dúvida possa ser respondida em nome de Jesus. Amém. Essa carta é maravilhosa. Vivemos em um mundo ansioso, vivemos em um mundo em que o medo opera nos corações, mas a palavra do Senhor, ela tem poder para nos libertar dos nossos medos, das nossas fobias, das nossas ansiedades. Pedro, ele escreveu essa carta quando ele estava na Babilônia, em Roma, no ano 62 a 63 depois de Cristo. E ele escreve para 5 províncias na atual Turquia hoje. Então nós vemos que Pedro, usado por Deus poderosamente, ele escreve essa carta para os cristãos que viviam na atual Turquia. E quando nós vamos para 1 Pedro 5,13, nós vemos que os irmãos estão sendo perseguidos por causa da sua fé. E a carta aqui fortalece e encoraja aos irmãos, de forma que eles devem suportar o sofrimento, assim como Cristo também sofreu. 1 Pedro capítulo 2, nós vemos que todo homem, toda mulher de Deus deve viver para a glória de Deus. A finalidade do viver não deve ser o ter, o adquirir riqueza, nem bens materiais, não. Mas ter a presença, ter o gozo, ter a confiança também do Senhor. Então nós vamos ver aqui que Pedro, ele foi apóstolo. Nós vemos isso aqui na Bíblia em Marcos 3, 13 e 19. Também chamado de Cefas, Simão. Nós vemos isso lá em João 1, 42. O nome dele é um nome que significa Petros, pedra, mas o Senhor, ele é a rocha. Como fala Mateus 16, nós vemos isso. Então nós vemos aqui sobre ansiedade, vá para o texto, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade na Bíblia, no texto, o que é ansiedade? Ansiedade é uma perturbação de espírito. Na nossa vida hoje, diante da psiquiatria, dos psicólogos, a ansiedade, ela tem alguns sintomas, e 2 sintomas principais para aquele que tem a patologia, que é ansioso, vive ansioso. Qual é? O medo e a dúvida. Então nós vemos aqui no texto, a ansiedade, ela causa incerteza, receio, você fica com medo, você fica desacreditado, porque você não tem confiança naquilo que vai fazer, ou que está fazendo, ou que pretende se futuramente fazer. Então nós vemos aqui que o Senhor é apresentado como o terapeuta dos terapeutas. O Senhor é aquele que cura todo transtorno mental, toda instabilidade emocional. E quando nós vemos aqui
Aplicação para mim, o texto diz, 1 Pedro 5, 8, 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que significa o termo no grego lançar? No grego, lançar significa arremessar, atirar. Então o Senhor, nesse momento, Ele está de braços abertos e Ele está dizendo para mim e para você que está acompanhando esse canal, manda para mim, lança para mim tuas preocupações, lança para mim tuas dúvidas, lança para mim teu sofrimento, lança para mim a tua angústia. O Senhor, assim como falou há quase 2000 anos atrás com a igreja lá na Turquia, lá em Roma também, com Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala hoje comigo e contigo em qualquer lugar do mundo. Então nós vemos aqui que o texto nos manda lançar nossa vida, nossas obras, nossas atividades, nossos problemas sobre Jesus Cristo. Porque Ele cuida de nós, Ele cuida de vós. O texto fala isso, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não te conheço, eu não sei o teu problema, as tuas preocupações, a tua luta, o teu sofrimento, mas eu gostaria de te dizer que o Senhor, Ele é maior do que o teu problema, Ele é maior do que a tua ansiedade, Ele é maior do que os teus anseios e desejos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Lá em Lucas 1,37 fala que, porque para Deus nada é impossível, significa dizer que o Senhor, Ele é o El Shaddai, é um dos nomes de Deus que significa o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós vemos aqui, o texto fala que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Mas eu gostaria de te dizer que esse nós é todo aquele que entrega. É todo aquele que entrega o quê? O caminho. Porque para você lançar toda a ansiedade sobre Jesus, você começa entregando o caminho. A gente vê isso aonde? Em Salmo 37,5. No Salmo 37,5, a palavra corrobora com esse texto agora que nós lemos. E no Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar o caminho é você entregar a tua vida totalmente. É você entregar as suas obras. Quando fala em entregar o caminho no Salmo 37,5, é você entregar os teus sonhos, as tuas motivações. Nós vemos que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós, não basta só você entregar o caminho, mas é necessário também você ir até o Senhor. Quando vamos até o Senhor, Senhor, eu estou te entregando o caminho, muito bom, você está no caminho certo, mas só que o texto também nos mostra que o Senhor cuida de nós quando vamos até o Senhor. Nós vemos isso aonde? Mateus 11:28, Jesus ele declara para o povo e declara hoje para mim e para ti: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você pergunta: como é que eu posso ir até o Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Em oração, em súplica, em clamor. Aplicação para mim e para ti. Quando estamos desesperados, o que é que fazemos? Na minha vida particular, quando eu estava desesperado, eu fui até uma igreja genuinamente cristã. E lá o Senhor falou comigo, eu entreguei a vida a Ele, já faz 27, 28 anos aproximadamente. Então nós vemos em 1 Pedro 5,8, lançando sobre Ele, atira, entrega a tua ansiedade, porque Ele cuidará de ti, assim como tem cuidado da minha vida. Mas nós já aprendemos que para o Senhor cuidar de mim, cuidar de ti, nós temos que fazer o quê? Nós temos que primeiro entregar o caminho.
meus pensamentos, meus projetos. Depois, temos que ir até o Senhor. Aplicação, ir numa igreja. Aplicação, na tua casa, no teu escritório, no teu trabalho, abrindo a palavra e meditando e pedindo para que o Senhor fale contigo. Mas o Senhor tem cuidado de nós também quando confiamos nele de todo o coração. Aquele que confia no Senhor, ele se manifesta. Se você não confia no Senhor, nem adianta ir até ele. Então nós vemos isso confiando no Senhor. Abra a palavra, Provérbios 3:5. Confia ao Senhor, fala lá em Provérbios 3:5, de todo o teu coração. Aplicação para mim e para ti. Eu não sei como foi a tua infância, mas se nós fizermos uma pesquisa de campo e observar os pais com seus filhos, a criança quando é pequena, 1 ano, 11 meses, 2 anos, 3 anos, ela é praticamente totalmente dependente dos pais. E quando o pai diz vem, ela vem. Quando o pai chega e abraça, ela se sente confortada. E com o Senhor nosso Deus não é diferente. Então nós vemos aqui em Provérbios 3:5, fala que quando confiamos de todo o coração, é você ter certeza, convicção que o Senhor está cuidando de ti. Então nós aprendemos aqui no texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas como nós já aprendemos, ele tem cuidado de nós quando nós fazemos aqui o quê? Entregamos o caminho ao Senhor. Quando nós fazemos o quê? Vamos até ele. E quando nós fazemos o quê? Confiamos de todo o coração ao Senhor. Mas ainda tem mais. Tem mais texto que corrobora com o texto lido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto mostra que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de ti, quando priorizamos o seu reino, priorizamos o seu mandamento, o seu estatuto, os seus preceitos, a sua vontade. Então nós vemos isso em Mateus 6,33. Em Mateus 6,33, Jesus ele fala: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós chegamos em Mateus 6,25, fala também da ansiedade. Não estejais inquietos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, porque o Senhor, assim como alimenta as aves, os animais selvagens na savana, ele vai nos alimentar também. Por quê? Porque nós somos feitos do pó da terra, porém conforme a sua imagem e semelhança. Então é necessário a gente priorizar o reino. Aí você pergunta, como é que eu posso priorizar o reino? Você prioriza o reino seguindo a Santa Palavra. A Santa Palavra vai te orientar em todas as situações da tua vida, no teu cotidiano, que você deve fazer. Então isso é priorizar o reino. Então nós vemos que o texto nos mostra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim e de ti, quando nós adoramos em espírito e em verdade. Aí você me pergunta, como é que eu posso adorar em espírito e em verdade? Em João 4,23, Jesus explica essa situação. Jesus ele chega em Samaria, e ele está com sede, é hora sexta, é meio-dia, e tem a mulher samaritana, você já conhece a história. E Jesus pede para que a mulher lhe dê água. E resumindo a história, Jesus se declara como a fonte da água viva. E Jesus declara em João 4,23, eis que a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí você pergunta, como assim? Porque naquela época, na antiguidade, muitos adoravam no monte. É o que chama de Monte Gerezim, o Monte Gerezim, que o Senhor, em determinada ocasião, derramou as bênçãos. Fala do momento que Moisés foi usado. E também fala do templo,
do Senhor, construído por Salomão, que o povo de Deus, o hebreu, se apresentava para adorar. E tinha aquela briga entre os samaritanos e entre o povo de Israel, onde se deve adorar. E o Senhor Jesus Cristo, ele quebra todo o paradigma, ele quebra toda a barreira. E ele declara em João 4:23 que eu e você podemos adorar a ele em qualquer lugar. Atrás das grades, em liberdade no campo, na faculdade, no trabalho, na casa, caminhando pela rua, no banheiro, tomando banho, em todos os lugares. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí você diz, por quê? Porque o Senhor é espírito. E importa que nós o adoramos em espírito. E em espírito significa em oração. Você falando com ele silencioso. Por quê? Porque ele tem um atributo, ele é onisciente. Ele consegue, aleluia, escutar a minha e a tua voz, a minha e a tua oração, o meu e o teu pedido, a minha e a tua súplica em tempo real ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é Deus. Ele conhece todos os pensamentos em tempo real. Então estamos encerrando. O Senhor, ele quer cuidar de ti, assim como ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós já aprendemos quando entregamos o nosso caminho. Ele tem cuidado de nós quando nós vamos até ele. Ele tem cuidado de nós quando confiamos nele de todo o coração. E ele tem cuidado de nós quando priorizamos o seu reino, lendo a palavra, orando todos os dias e buscando um lugar consagrado que conhecemos como igreja, para junto com outras pessoas consagradas adorarmos, estarmos ali nos confraternizando, porque a palavra fala que quando estamos juntos, ele se faz presente. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de vós, quando fazemos o quê? Quando renunciamos nossos desejos, nossas vontades. Nós vemos isso em Mateus 16:24. Jesus diz, quem quiser vir após mim para o céu, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. O texto está dizendo em Mateus 16:24 que o negar-se a si mesmo significa dizer que a minha vontade, o meu desejo está em segundo lugar, em segundo plano. Em primeiro lugar está a vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a minha vida e para ti e para a tua vida está aqui na Bíblia. Então, carregar a cruz está falando ali em Mateus 16:24 que toda luta, todo sofrimento, nós vamos carregar ela glorificando e agradecendo. Nós não vamos agradecer pela doença, mas nós vamos agradecer porque Deus ele vai curar a doença. E mesmo se ele não curar a doença, ele vai nos preparar para juntos irmos morar com ele, porque a vontade dele é boa. Muitas vezes na enfermidade o Senhor está tratando nossa vida. Porque muitas vezes só temos tempo para Deus quando estamos no leito do hospital. E nós não entendemos por que estamos doentes. Nós devemos glorificar a Deus. Carregar a cruz é glorificar Ele desempregado. Nós não vamos agradecer porque estamos desempregados. Mas vamos agradecer porque mesmo desempregados, Ele nos alimenta. Ele nos sustenta. Carregar a cruz é agradecer a Ele mesmo quando somos injuriados, esbofeteados, perseguidos. Nós não vamos agradecer pelo homem mau, pela mulher mau que está nos maltratando, não. Mas nós vamos agradecer a Deus porque mesmo sendo maltratados, o Senhor está cuidando de nós, está enxugando nossas lágrimas, está nos consolando. E para concluir, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, devemos sempre nos entregar a Cristo, porque dele e por meio dele
e para Ele são todas as coisas, como fala lá em Romanos 11:36. Entrega a tua vida a Jesus, entrega teu caminho aí mesmo onde você está, e Ele vai cuidar de ti, em nome de Jesus. Creia tão somente. Amém. Até o próximo canal, a poderosa palavra de Deus. Se inscreva e compartilhe. Amém.